Você já acordou com a sensação de que não sabe mais por que está fazendo o que faz, que os dias passam e a vida parece vazia de significado real? Que executa as obrigações, cumpre a rotina, sorri quando necessário, mas lá dentro há uma fome de algo maior que nunca é saciada, uma voz interior que pergunta: para que tudo isso? Uma inquietação profunda que diz que você foi criado para mais do que está vivendo? Esta sensação não é fraqueza, é um convite, é a voz do Eterno, ecoando dentro do seu ser finito, apontando para uma verdade que o mundo material não consegue silenciar. Você foi criado com propósito, não por acidente, não para apenas sobreviver, não apenas para pagar contas, envelhecer e partir. Você tem uma razão de ser que é maior do que qualquer circunstância, mais duradoura do que qualquer estação difícil, mais real do que qualquer sensação de vazio. O profeta Jeremias recebeu uma palavra que é também para você hoje. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Planos, não improviso, não acidente. Planos pensados pelo Criador do Universo especificamente para você. Quando o propósito é ativado, tudo muda. Amanhã tem um sabor diferente. O trabalho tem um peso diferente. Os relacionamentos têm uma dimensão diferente. Até a dificuldade tem um sentido diferente quando você sabe que está inserido em algo maior que si mesmo. E é exatamente para isso que vamos orar juntos agora, para que este dia seja cheio de propósito divino ativado. Nesta oração, para um dia cheio de propósito, vamos juntos pedir que Deus ative o propósito divino em cada área do seu dia. No trabalho, nos relacionamentos, nas conversas, nas decisões, até nos momentos de descanso. Porque um dia cheio de propósito não é necessariamente um dia de grandes feitos. É um dia vivido com consciência de que você é instrumento de Deus onde quer que esteja. Antes de começarmos, escreva nos comentários: ativo o propósito de Deus no meu dia. Esta declaração é o ato de fé que abre o coração para receber o que Deus tem preparado. Curta este vídeo para ajudar esta mensagem de propósito a chegar a outros corações que estão vivendo sem direção, sem sentido, sem a consciência de que foram criados para algo maior. Se inscreva no canal. Cada manhã é uma nova oportunidade de alinhar o dia ao propósito eterno de Deus para a sua vida. Esta oração guarda uma surpresa especial para quem permanecer até o final. Uma palavra de propósito específica que pode ser exatamente o que seu coração precisava ouvir. Não saia antes. Fique até a última palavra. Agora, vamos orar juntos com o coração aberto ao propósito de Deus. Pai Criador, que neste começo de dia meu coração receba a revelação do propósito para o qual fui criado. Não o propósito vago de ser bom ou fazer o bem, mas o propósito específico e personalizado que tu planejaste antes mesmo que eu fosse formado no ventre materno. A Bíblia diz que antes de me formares, já me conhecias, e antes de nascer, já me tinhas consagrado. Jeremias 1:5. Que esta verdade seja mais do que versículo decorativo, que seja realidade percebida e vivida neste dia. Efésios 2:10 é o alicerce do propósito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Que ao acordar para este dia, eu acorde consciente de que sou feitura de Deus, não produto da evolução aleatória ou da coincidência cósmica, mas obra criada com intenção por um Criador que tem propósito em cada detalhe, e que as boas obras que Deus preparou de antemão para este dia específico sejam percebidas e praticadas com alegria.
Que o propósito que Deus colocou em mim seja progressivamente revelado, não necessariamente de uma só vez, não necessariamente com total clareza, mas passo a passo, como a luz da aurora que cresce gradualmente até o pleno dia. Que cada dia vivido em busca do propósito seja um passo de maior clareza, de maior alinhamento, de maior fidelidade ao que Deus projetou. Que ao final deste dia, o propósito esteja um grão de areia mais claro do que estava ao acordar. Para quem chegou a esta oração, sentindo que sua vida é vazia de propósito, que os anos foram passando sem que houvesse clareza sobre por que existe, sobre o que tem para dar, sobre onde deveria estar. Que o Espírito Santo alcance esse vazio com a revelação de que o propósito existe, que foi colocado por Deus antes do nascimento, que está presente mesmo quando não percebido, que o vazio sentido é, na verdade, o convite de Deus para aprofundar a busca do que Ele sempre soube sobre cada filho seu. Que o propósito ativado neste dia produza motivação renovada, não a motivação artificial da adrenalina, mas a motivação profunda que vem de saber para que existe. É motivação de quem encontrou a razão de ser, que agora age não por obrigação, mas por vocação, que serve não para ser visto, mas porque tem algo genuíno a oferecer ao mundo, que Deus o colocou para alcançar. Senhor, que quem curtir este vídeo sinta que está colaborando com o propósito de Deus, de levar esta mensagem a corações que estão vivendo sem propósito. Que o gesto simples do like seja parte do propósito maior de alcançar almas com a boa nova, de que foram criados para algo extraordinário. Ativa o propósito da minha vida, Pai. Que este dia seja vivido não apenas como mais um dia de responsabilidades, mas como mais um capítulo no livro de propósito que Tu escreves sobre minha vida, capítulo cheio de significado divino, de contribuição real e de avanço em direção ao destino que Tua sabedoria planejou. Senhor do trabalho, que o propósito de Deus seja ativado hoje na área do trabalho. Porque uma das maiores crises de propósito que as pessoas experimentam é no trabalho. Quando o emprego se torna apenas meio de sustento, quando as tarefas se tornam mecanicamente repetitivas, quando a sensação de estou desperdiçando meu tempo se instala progressivamente. Que a revelação do propósito divino no trabalho seja o que transforma a experiência de cada tarefa. Colossenses 3, 23, 24 é o princípio que transforma o trabalho em propósito. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque sois servos do Senhor Cristo. Que ao longo deste dia, a consciência de que trabalho para Cristo, não apenas para o empregador, não apenas para o sustento, eleve a qualidade de cada tarefa, que cada projeto seja abordado como oferta ao Rei, que cada detalhe do trabalho receba o cuidado de quem serve ao Deus que vê tudo. Que o propósito no trabalho revele o impacto que normalmente passa invisível. O contabilista que cuida das finanças de uma organização que serve ao bem comum. O médico que restaura a saúde e prolonga a vida. O professor que planta sementes de conhecimento que germinarão décadas depois. O faxineiro que cria os ambientes de saúde e higiene que permitem que outros trabalhem bem. Que cada trabalho, em qualquer nível que seja, receba a revelação do impacto real que produz quando feito com excelência e amor. Para quem está num trabalho que claramente não é o ideal, que sente que não é o lugar certo, que usa habilidades que não são suas melhores, que está onde a necessidade o colocou e não onde o chamado o convida. Que o propósito de Deus seja ativado mesmo nesse trabalho imperfeito, que haja crescimento, desenvolvimento, serviço e impacto possíveis até onde está, enquanto busca o alinhamento mais completo com o chamado que sente. Que não haja espaço de vazio quando há propósito ativo.
Que o propósito no trabalho inclua o impacto nas pessoas com quem trabalha. Que cada colega seja um filho de Deus com quem tenho a oportunidade de ser instrumento de graça, de encorajamento, de influência positiva. Que a missão não seja apenas fazer bem o trabalho técnico, mas ser uma presença que edifica o ambiente, que traz algo diferente, que deixa as pessoas melhores por tê-las encontrado. Pai, que quem está insatisfeito com o trabalho atual receba hoje duas coisas simultâneas: paz para estar onde está enquanto o processo de alinhamento avança e clareza progressiva sobre onde deveria estar quando o tempo de Deus for chegando. Que o propósito seja ativado tanto no presente quanto na visão do futuro. Ativa o propósito no meu trabalho hoje, Senhor. Que cada tarefa seja realizada como ao Rei, que cada interação seja oportunidade de propósito cumprido. E que ao final do dia de trabalho, a sensação seja de trabalho, que valeu a pena, que contribuiu, que serviu ao reino através da excelência na vocação. Senhor do amor, que o propósito de Deus seja ativado nas relações que cultivarei neste dia. Porque os relacionamentos não são apenas o contexto da vida. São frequentemente o campo mais fértil do propósito de Deus. As vidas tocadas por amor genuíno. Os corações encorajados por palavras certeiras. As situações transformadas pela presença de alguém que serve com graça e sem agenda. Que cada relação deste dia seja vivida com a consciência do propósito divino que pode ser cumprido através dela. Que o propósito nos relacionamentos desperte a sensibilidade para as necessidades que normalmente passam invisíveis. O colega que está lutando em silêncio, o familiar que carrega um peso sem mencionar, o vizinho que está solitário, o conhecido que passou pela semana mais difícil de sua vida. Que o Espírito Santo aguce a percepção para essas necessidades e que o propósito de servir ao Senhor, através de seus filhos, produza a disposição de oferecer o que é necessário em cada caso. Que o propósito nos relacionamentos inclua a contribuição específica que tenho para dar. Os dons, os talentos, as experiências, as perspectivas que são minhas, e que ninguém mais na minha rede de relações tem exatamente desta forma. Que a singularidade da minha contribuição seja percebida como dom de Deus a ser oferecido com humildade e generosidade. Que nenhum relacionamento seja deixado sem a contribuição específica que o propósito de Deus colocou em mim para oferecer. Para quem tem relacionamentos difíceis, que drenam em vez de enriquecer, que a jornada relacional parece mais pesada do que leve. Que o propósito seja ativado até nesses relacionamentos difíceis, que haja razão divina para cada relação presente na vida, que o aprendizado, o crescimento, a formação de caráter que os relacionamentos difíceis produzem sejam reconhecidos como parte do propósito de Deus. Que até a dificuldade relacional seja vivida com propósito. Que o propósito nos relacionamentos produza também o investimento intencional. Que ao longo do dia, os momentos de conexão genuína sejam priorizados acima das demandas urgentes. Que a pessoa seja valorizada acima da agenda. Que o relacionamento receba atenção de qualidade e não apenas presença física. Que o dia cheio de propósito seja também um dia de presença genuína nas relações que Deus colocou na minha vida. Senhor, que quem se inscrever neste canal sinta que encontrou uma comunidade de propósito, que ao fazer parte desta comunidade de oração, está conectado com outros que buscam viver com propósito, que a construção desta comunidade de fé é ela mesma um propósito cumprido a cada nova inscrição. Ativa o propósito nas minhas relações hoje. Que cada encontro seja vivido com consciência de que o Deus do propósito me colocou naquele caminho, com aquela pessoa, naquele momento, por razões que transcendem o casual e que apontam para o propósito eterno de amar e servir aos filhos de Deus.
Espírito Santo, que este dia cheio de propósito produza conversas cheias de propósito. Não apenas troca de informações, não apenas cumprimentos sociais, não apenas discussão sobre o tempo e o cotidiano, mas conversas que deixam as pessoas melhores do que as encontramos, que plantam sementes de esperança, que abrem perspectivas, que edificam onde derrubam, que curam onde ferem. Provérbios 18, 21 lembra a força das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a ama comerá o seu fruto. Que as palavras que saírem da minha boca neste dia sejam palavras de vida. Não palavras que matam a esperança, que destroem a autoestima, que disseminam o negativo, mas palavras que constroem, que encorajam, que abrem horizontes, que a consciência do poder das palavras produza cuidado no falar e generosidade no encorajar. Que o propósito nas conversas inclua a sensibilidade para perceber o que cada pessoa precisar ouvir. Nem sempre é o conselho, às vezes é o silêncio que ouve, nem sempre é a solução, às vezes é a presença que sustenta. Nem sempre é a palavra certa, às vezes é a pergunta certa que abre o espaço para que a pessoa mesma encontre a resposta. Que o Espírito Santo seja o orientador de cada conversa, que ao abrir a boca, seja Ele que guia o que sai, que escolha o momento de falar e o de ouvir. Para quem tem dificuldade com conversas, que seja mais introvertido, que sinta que não tem as palavras certas, que teme dizer a coisa errada e muitas vezes prefere não dizer nada. Que o propósito nas conversas inclua a revelação de que a contribuição mais poderosa nem sempre é verbal. Que a presença atenta, o olhar que reconhece, o sorriso que acolhe, são formas de linguagem que o Espírito Santo usa com tanto poder quanto as palavras mais eloquentes. Que as conversas do dia produzam pelo menos um momento de conexão genuína, onde as máscaras sociais são baixadas, onde o real é compartilhado, onde há encontro verdadeiro de dois seres humanos que se reconhecem como irmãos na jornada. Que o propósito nas conversas produza profundidade onde normalmente há superfície. Que o propósito nas conversas inclua também a coragem de não participar de conversas destrutivas, de não espalhar fofoca, não alimentar o ciclo de reclamação coletiva, não acrescentar ao clima de negatividade que muitos ambientes produzem. Que a saída de conversas destrutivas seja com graça e não com julgamento, mas que a decisão de não participar seja firme, fundamentada no propósito de ser agente de vida e não de morte. Padre de propósito, que quem declarar nos comentários "minhas palavras têm propósito hoje", receba a unção do Espírito Santo sobre a língua. Que as conversas deste dia sejam diferentes, mais profundas, mais úteis, mais cheias do bem de Deus, que pode ser oferecido através de palavras que buscam o propósito eterno em cada encontro. Que as conversas deste dia sejam cheias de propósito, Senhor. Que ao final, as pessoas que cruzaram meu caminho estejam um pouco mais encorajadas, um pouco mais esperançosas, um pouco mais próximas de Deus, por causa do que foi falado com intenção e amor. Pai Redentor, que o propósito de Deus seja revelado até nas dificuldades que este dia apresentará. Porque uma das maiores crises de propósito acontece quando a dificuldade chega. Quando a situação difícil parece contradizer o propósito, quando o sofrimento parece incompatível com um Deus que tem planos de bem, quando os obstáculos parecem provar que não há propósito, mas apenas caos. Que a revelação de Romanos 8:28 seja a âncora de propósito nas dificuldades. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que ao encontrar a dificuldade neste dia, a primeira reação não seja a de "isto destruiu o meu propósito", mas a de que forma Deus usará isto para o meu bem e para o seu propósito.
não como negação ingênua da dor real da dificuldade, mas como postura de fé que busca o propósito divino, mesmo onde o propósito não é imediatamente óbvio. Que o todas as coisas de Romanos 8:28 seja abraçado em toda a sua amplitude, incluindo a dificuldade específica que este dia apresentará. Tiago 1:2-4 revela o propósito nas dificuldades. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter um efeito completo, para que sejais perfeitos e completos, não deficientes em nada. Que a dificuldade do dia seja processada com esta perspectiva. Que a provação tem propósito formativo, que a perseverança que produz tem valor eterno. Que a maturidade que emerge é parte do propósito de Deus de fazer-nos perfeitos e completos, não deficientes em nada. Para quem está numa dificuldade longa que parece não ter propósito, que a prova já durou além do que parece razoável, que a paciência se esgotou, que a fé na bondade do propósito de Deus está sendo severamente testada. Que a presença de Deus no meio desta dificuldade prolongada seja perceptível, não como explicação completa que satisfaz o intelecto, mas como companhia sobrenatural que sustenta quando o entendimento não alcança o porquê. Que o propósito na dificuldade inclua também o propósito de tornar-me mais capaz de ajudar outros que enfrentarão situações similares. 2 Coríntios 1:4 revela este propósito, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que a dificuldade presente se torne futura capacidade de consolar, que o que aprendo na prova seja o que me capacita para servir aos que ainda passarão pela mesma prova. Senhor, e quem está em dificuldade profunda agora, receba a revelação de propósito, não necessariamente o porquê completo que o intelecto busca, mas a para quê que a fé consegue vislumbrar mesmo sem resposta total. Que o propósito de formação, de crescimento, de preparação, de consolo futuro seja suficientemente real para sustentar na prova presente. Ativa o propósito até na dificuldade deste dia. Pai, que os obstáculos que surgirão sejam vividos como parte da história mais ampla que tua sabedoria está escrevendo, e que ao final do dia, até as partes difíceis possam ser incluídas no testemunho de um dia cheio de propósito divino. Senhor servo, que o dia cheio de propósito seja também um dia cheio de serviço, porque o propósito de Deus é fundamentalmente um propósito de serviço. Jesus disse em Marcos 10:45 que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que o modelo de Jesus seja o modelo do dia cheio de propósito, não um dia onde sou o centro, onde todos me servem, onde o foco é meu conforto, mas um dia onde sirvo com alegria. Que o serviço deste dia seja genuíno, motivado pelo amor e não pela imagem, realizado para Deus e não para o aplauso humano. Que haja pelo menos um momento de serviço em secreto neste dia, um gesto de bondade que ninguém além de Deus verá, um sacrifício pequeno que não será recompensado humanamente, um serviço dado sem expectativa de reciprocidade. Que este serviço invisível seja o mais precioso do dia, porque é o que mais se aproxima do modelo de Cristo. Que o propósito no serviço inclua o serviço nos lugares humildes, não apenas nas oportunidades de grande visibilidade, mas nos momentos ordinários de serviço que normalmente passam sem reconhecimento. Lavar a louça, ajudar o colega com a tarefa chata, ouvir o familiar que precisa falar sem que haja pressa, ceder a vez, aguentar o peso extra sem reclamar. Que esses pequenos serviços sejam reconhecidos como expressões genuínas do propósito de servir.
Para quem sente que serve demais e que ninguém serve de volta, que o desequilíbrio relacional entre o que dá e o que recebe é fontes de esgotamento e de ressentimento. Que o serviço seja revisitado pela perspectiva do propósito. Que o servir não seja uma obrigação que outros impõem, mas um chamado que Deus produz no coração. E que, quando o serviço esgota, seja sinal para reavaliar limites saudáveis, servindo de forma sustentável a partir da plenitude e não do vazio. Que o propósito no serviço produza criatividade sobre as formas de servir. Que não fique preso nas formas conhecidas, mas que o Espírito Santo revele novas formas de serviço que produzem impacto onde as formas habituais não chegam. O serviço inesperado, o gesto criativo, a solução inovadora para uma necessidade antiga. Que o propósito no serviço seja também oportunidade de criatividade a serviço do amor. Senhor, que quem realiza um ato de serviço neste dia seja encorajado pela certeza de que Deus vê que aquilo que fazeis ao menor destes meus irmãos, a mim o fazeis, seja real na experiência de cada ato de serviço, que a recompensa de servir ao Senhor seja mais motivadora do que qualquer reconhecimento humano. Ativa o propósito no serviço deste dia e que haja pelo menos um ato de serviço genuíno, motivado pelo amor, realizado com alegria, que deixa alguém melhor e que glorifica ao Deus que veio para servir e que nos chama ao mesmo propósito. Senhor do sábado, que o propósito de Deus inclua o propósito no descanso, porque uma das formas mais comuns de viver sem propósito é viver no extremo, ou em atividade frenética sem pausa, ou em ócio sem intenção. Que o propósito de Deus governe tanto os momentos de ação quanto os momentos de repouso, que o descanso seja tanto intencional quanto o trabalho. Salmo 46:10 é o convite de Deus ao descanso com propósito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que ao longo deste dia, os momentos de descanso sejam oportunidades de aquietar genuinamente, não de preencher o silêncio com mais estímulos digitais, não de usar a pausa para alimentar mais preocupações, mas de realmente descansar na presença de Deus. Que os momentos de descanso sejam momentos de saber que Ele é Deus, de reconhecer a soberania de Deus e descansar nela. Que o propósito no descanso inclua a renovação. Que as pausas do dia sejam genuinamente restauradoras. Que o corpo e a mente que descansam com Deus se renovem de forma diferente do corpo e da mente que descansam sem Ele. Que o descanso com propósito produza um retorno às atividades com mais energia, mais clareza, mais criatividade do que o descanso sem propósito jamais poderia oferecer. Para quem não consegue descansar, que a ansiedade transforma os momentos de repouso em momentos de preocupação, que o corpo deita, mas a mente não para, que as horas livres são vividas com culpa ou com mais responsabilidades mentais. Que o propósito de Deus no descanso seja recebido como permissão e como convite. Que Deus, que descansou no sétimo dia, não o fez por necessidade, mas como modelo de equilíbrio que convidou a criatura a seguir. Que a permissão de Deus para descansar seja mais poderosa do que a pressão de produzir mais. Que o propósito no descanso produza também recarregamento espiritual. Que os momentos de silêncio e quietude ao longo do dia sejam momentos de encontro com Deus, de ouvir sua voz, de receber sua perspectiva. Que o descanso não seja apenas físico, mas espiritual. Um retorno regular à presença de Deus, que é a fonte de tudo o mais que preciso para viver o dia com propósito. Ensina-me a descansar com propósito, Pai. Que os momentos de pausa deste dia sejam vividos com a mesma intenção com que os momentos de ação são vividos. Que o descanso seja tão cheio de propósito quanto o trabalho. E que ao final do dia, a renovação que trouxe permita o próximo dia de propósito ser vivido com ainda mais vigor e alegria.
Pai amado, que o propósito mais fundamental do dia seja a busca de Deus, que acima de qualquer propósito específico no trabalho, nas relações, no serviço, o propósito supremo seja conhecer a Deus mais profundamente, amar a Deus mais genuinamente, desfrutar da presença de Deus mais plenamente. Porque jesuítas deram uma formulação clássica: o propósito supremo do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Que este propósito supremo governe o dia inteiro. Que a busca de Deus seja o fio condutor do dia cheio de propósito. Que em meio às atividades haja momentos de retorno consciente à presença de Deus. Que o Espírito Santo seja consultado nas decisões e nos momentos de dúvida. Que a consciência da presença divina seja cultivada ao longo de cada hora. Que o dia não seja apenas um dia de fazer coisas para Deus, mas um dia de estar com Deus enquanto as coisas são feitas. Que a busca de Deus no dia produza frutos específicos, maior clareza sobre o caminho, maior paz nas situações difíceis, maior amor nas relações, maior criatividade nas soluções, maior generosidade no serviço. Que esses frutos sejam a evidência concreta de que o propósito de buscar a Deus é o mais frutífero de todos. Que um dia de busca a Deus produza mais resultado real do que um dia de esforço sem essa busca. Para quem tem dificuldade de manter a consciência de Deus ao longo do dia, que a oração da manhã existe, mas se dissolve ao sair para o mundo, que a presença de Deus é real no momento de culto, mas desaparece no cotidiano. Que o Espírito Santo ensine a prática da presença de Deus ao longo do dia, os micromomentos de oração, as conversas internas com Deus no meio das atividades, a atenção à voz do Espírito que fala nas situações ao longo das horas. Que a busca de Deus como propósito supremo produza uma postura de humildade, de quem sabe que o propósito não é autossuficiente, que não tem em si mesmo os recursos para viver bem o propósito, que depende de Deus para tudo. Desde a força para trabalhar até a sabedoria, para relacionar até a paz, para descansar. Que esta humildade seja libertadora e não paralisante. A humildade de quem sabe que o recurso está em Deus e que, portanto, pode avançar com confiança. Senhor, que quem está aqui buscando a Deus, nesta oração, receba a confirmação de que foi encontrado. Que ao buscar, o Espírito Santo já está presente, que ao pedir propósito, o Deus do propósito já está respondendo, que ao abrir o coração, Deus está entrando e preenchendo o vazio com sua presença, que é a maior fonte de propósito que existe. Que meu propósito supremo neste dia seja te buscar, Pai, e que desta busca emanem todos os outros propósitos, no trabalho, nas relações, no serviço, nas conversas e no descanso. Que o dia cheio de propósito seja, em essência, um dia cheio de Deus. Espírito Santo, que o propósito de Deus que ativo neste dia seja entendido em sua dimensão eterna. Porque o propósito divino não é apenas para esta vida, é para a eternidade. O que faço hoje tem implicações eternas. As sementes plantadas neste dia têm germinação que pode se estender por gerações. As vidas tocadas pela graça de Deus através de mim podem carregar o impacto desse toque para sempre. Que a consciência do propósito eterno mude a forma como o dia temporário é vivido. Mateus 6, 19 e 20 contrasta o temporal com o eterno. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Que o propósito do dia inclua a perspectiva de investir no que dura, nas almas e não nas posses, nos relacionamentos e não nos títulos, no caráter e não na reputação, no amor e não nas realizações de status que o mundo valoriza, mas que a eternidade não reconhece.
Que o propósito eterno produza uma avaliação diferente das prioridades do dia. Que o que parece urgente, mas não tem valor eterno, ceda espaço para o que não parece urgente, mas tem impacto que dura para além desta vida. A conversa genuína com o filho, que parece menos urgente do que o e-mail profissional que espera. A oração pela pessoa necessitada, que parece menos importante do que a reunião de trabalho. O gesto de amor espontâneo, que parece pequeno, mas que, em perspectiva eterna, pode ser o mais significativo do dia. Para quem está preso num ciclo de busca de realizações temporais que não produz satisfação duradoura. Que vai de conquista em conquista, mas que ao alcançar cada uma, percebe que o vazio persiste. Que a revelação do propósito eterno chegue como libertação desse ciclo. Que o propósito que satisfaz é o propósito que transcende o temporário, que a realização que preenche é a que tem dimensão eterna, que a vida que faz sentido é a vida alinhada ao propósito do Deus eterno. Que o propósito eterno produza urgência santa, não a urgência da ansiedade que acelera sem direção, mas a urgência de quem sabe que o tempo é limitado e que cada dia tem valor eterno. Que esta urgência santa motive a não desperdiçar o dia em trivialidades, a não adiar o que tem valor real, a não procrastinar o que o propósito eterno exige. Senhor, que quem terminar esta oração saia com a perspectiva eterna ativada, que ao longo das horas do dia, as decisões de onde investir energia e atenção sejam filtradas pela pergunta: isto tem valor eterno? Que a resposta a essa pergunta oriente o propósito do dia, de forma que, ao final, o testemunho seja de um dia de investimento eterno. Ativa o propósito eterno no meu dia, Pai. Que cada hora seja vivida com consciência de que a eternidade está sendo tecida no fio temporal do presente. Que o que faço hoje importa não apenas para hoje, mas para sempre. E que o dia de propósito eterno bem vivido será o que, na perspectiva do céu, terá sido o mais importante de todos os dias. Pai que redime, que o propósito de Deus alcance também o sofrimento que este dia poderá trazer. Porque o propósito não é apenas para os momentos bons, é especialmente revelado nos momentos de sofrimento. José compreendeu o propósito do sofrimento ao dizer aos irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê hoje, que se preserve a vida de muito povo. Gênesis 50:20. Que este princípio seja a perspectiva de propósito que governa o sofrimento do dia. Que ao enfrentar dor neste dia, seja ela física, emocional, relacional, a pergunta não seja apenas por que isto está acontecendo, mas também como Deus pode usar isto para o bem, não como forma de negar a realidade da dor. A dor é real e precisa ser sentida e processada, mas como recusa de deixar o sofrimento ser vazio de significado, como insistência de que o Deus que redime está presente e ativo até no sofrimento. 2 Coríntios 12, 9 e 10 é a revelação do propósito no sofrimento. E disse-me: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei, pois nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que o sofrimento do dia seja entendido como espaço de manifestação da graça de Deus. Que onde as forças próprias alcançam o limite, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Que a fraqueza no sofrimento não seja vergonha, mas abertura para o poder divino que só habita onde há espaço de necessidade genuína. Para quem está sofrendo de forma que parece sem propósito, que a dor parece grande demais para ter utilidade, que o sofrimento parece destruir mais do que construir, que a fé na bondade do propósito de Deus está sendo colocada à prova pela intensidade da dor, que a presença de Deus no sofrimento seja o sustento, que mesmo sem a explicação completa, a certeza da companhia de Deus seja o que permite continuar.
Que o estar com de Deus seja mais poderoso do que qualquer explicação sobre o porquê. Que o propósito no sofrimento produza também solidariedade, que a experiência do sofrimento aumente a capacidade de estar presente com os que sofrem. Que o que foi aprendido na dor se torne recurso de compaixão para os que atravessam suas próprias provações. Que o sofrimento não seja desperdiçado, mas que se torne formação de um coração mais compassivo, de mãos mais prontas para servir, de uma vida mais capaz de ser consolação para outros. Senhor, que quem está sofrendo agora sinta a presença de Deus de forma especial neste momento de oração. Não como resposta a todas as perguntas, mas como companhia que é mais preciosa do que todas as respostas. Que o propósito seja percebido não como explicação, mas como presença, o Deus que está no sofrimento e que transforma cada sofrimento em material do propósito eterno. Ativa o propósito até no sofrimento deste dia, Pai. Que nada seja desperdiçado, que tudo contribua para o bem e que, ao final, o sofrimento que pareceu destrutivo seja reconhecido como aquele que mais profundamente formou o caráter, mais ricamente ensinou a graça e mais completamente revelou a suficiência de Deus. Espírito Santo, que este dia cheio de propósito inclua o propósito específico da oração. Porque a oração em si é um dos atos de maior propósito que um filho de Deus pode praticar. Interceder pelos outros, participar dos propósitos de Deus ao longo do dia, colaborar com o Espírito Santo na construção do reino. Que ao longo deste dia, a oração não seja apenas o ato de abertura do dia, mas uma prática que se estende ao longo de cada hora. 1 Tessalonicenses 5,17 instrui: orai sem cessar. Que esta instrução seja recebida não como impossibilidade burguesa, mas como convite a um modo de vida, a consciência constante da presença de Deus que transforma cada pensamento em oração, cada preocupação em petição, cada alegria em ação de graças. Que o dia cheio de propósito seja também um dia de oração contínua, um diálogo constante com o Pai, que está presente em cada momento. Que a oração com propósito ao longo do dia inclua a intercessão por aqueles que cruzarão meu caminho, por situações que precisam de intervenção divina, por pessoas que sei que estão sofrendo e que precisam de cobertura de oração. Que ao longo do dia, quando alguém ou alguma situação vier ao coração, o impulso natural seja de orar. Que o propósito de intercessão seja tão arraigado que se torne reflexo de primeira resposta. Para quem tem dificuldade de manter uma vida de oração consistente, que a oração da manhã acontece, mas que ao longo do dia a consciência de Deus se perde. Que o Espírito Santo ensine a prática de micromomentos de oração ao longo do dia. O obrigado, Senhor, quando algo bom acontece. O ajuda-me, Pai, quando a situação desafia. O Senhor, que devo fazer antes das decisões. Que esses momentos breves de oração sejam a ponte que mantém a consciência de Deus ao longo de um dia ocupado. Que a oração com propósito produza também discernimento, a capacidade de perceber o que está realmente acontecendo nas situações, de enxergar além das superfícies, de compreender o que o Espírito está fazendo e o que o adversário está tentando. Que a oração contínua ao longo do dia afine a percepção espiritual para que o dia cheio de propósito seja vivido com olhos abertos para o que Deus está realizando em cada momento. Senhor, que quem permanece até aqui nesta oração sinta que este tempo não é tempo gasto, mas tempo investido. Que cada minuto desta oração produzirá fruto ao longo do dia. Que o investimento de tempo com Deus no começo e ao longo do dia seja o investimento de maior retorno que pode ser feito. Que minha oração tenha propósito neste dia, Pai, que seja mais do que rotina religiosa, que seja colaboração genuína com o Espírito Santo nos propósitos de Deus para minha vida e para as vidas que me circundam.
Que o dia cheio de propósito seja, em sua essência, um dia cheio de oração, de conversa constante com o Deus que é a fonte de todo propósito. Senhor, meu Criador, que o propósito deste dia esteja fundamentado na identidade correta. Não no que faço, não no que tenho, não no que os outros dizem que sou, mas em quem sou em Cristo Jesus. Porque a crise de propósito frequentemente é uma crise de identidade. Não saber quem sou produz não saber para que estou aqui. Que a revelação da identidade em Cristo seja o fundamento do propósito de cada dia. Efésios 1, 4, 5 revela a identidade que fundamenta o propósito. Pois em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o prazer da sua vontade. Que esta identidade, escolhido antes da fundação do mundo, predestinado para a adoção, seja a base mais sólida possível para o propósito. Que ao viver a partir desta identidade, o propósito flua naturalmente como expressão de quem sou. Que a identidade em Cristo produza segurança para exercer o propósito. Que não precise de aprovação humana para agir no propósito. Que não precise do sucesso visível para crer no propósito. Que não precise de circunstâncias favoráveis para persistir no propósito. Que a segurança da identidade como filho amado de Deus seja suficiente para sustentar o propósito nos dias difíceis, nos momentos de dúvida, nas estações de espera. Para quem está em crise de identidade, que não sabe mais quem é, que a vida de papéis, pai, mãe, profissional, cônjuge, filho, obscureceu a identidade fundamental, que ao remover todos os papéis, o vazio de identidade é assustador. Que a revelação de quem sou em Cristo seja o alicerce da identidade que sustenta todos os papéis, sem ser definido por nenhum deles. Filho de Deus primeiro e, a partir daí, tudo o mais. Que a identidade clara produza expressão genuína do propósito. Não a imitação do propósito de outros, não a comparação com quem parece ter mais propósito, não o disfarce do próprio propósito para parecer mais impressionante, mas a expressão autêntica, singular e fiel ao que Deus planejou, o propósito que é meu, que foi feito para ser vivido por mim, que ninguém mais pode cumprir exatamente da mesma forma. Senhor, que quem está em busca de identidade e propósito receba nesta oração a revelação mais fundamental. Você é filho de Deus. Você é amado. Você foi criado com propósito. O propósito é real mesmo quando não percebido. A identidade está estabelecida mesmo quando questionada. Que estas verdades alcancem as profundidades onde as dúvidas residem e sejam mais fortes do que qualquer voz que contradiz. Fundamenta meu propósito na identidade correta, Pai. Que ao saber quem sou em Cristo, saiba para que estou aqui, e que ao viver a partir desta identidade, o propósito de Deus flua com naturalidade e alegria, pelo canal de uma vida segura na identidade de filho amado do Rei. Espírito Santo, ao encerrar esta oração de propósito, declaro sobre minha vida e sobre este dia as verdades do propósito de Deus. Não como desejos, mas como realidades estabelecidas pela palavra de Deus, que são mais firmes do que qualquer sentimento de vazio ou confusão. Declaro, fui criado com propósito. Antes da fundação do mundo, Deus me conheceu e planejou boas obras para que eu praticasse neste dia e em todos os dias. O propósito é real, é específico para mim. É mais duradouro do que qualquer dificuldade que possa contradizer sua existência. Declaro, este dia tem significado eterno. Cada ato de amor, cada palavra de edificação, cada gesto de serviço, cada oração intercedendo, cada decisão de integridade, cada momento de busca a Deus. Tudo contribui para o propósito eterno de Deus que está sendo cumprido através de minha vida. Declaro,
Sou filho amado de Deus, e desta identidade flui todo o meu propósito. Não preciso buscar propósito na aprovação, no sucesso, nas posses ou no reconhecimento. Tenho propósito porque tenho identidade que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo e que nenhuma circunstância pode invalidar. Para todos que declararam junto comigo estas verdades, que a declaração seja mais do que palavras recitadas, que seja proclamação de fé que ativa realidades espirituais. Que ao declararmos que temos propósito, o propósito se manifeste de formas mais perceptíveis ao longo do dia. Que a identidade declarada se afirme na experiência vivida. Que o significado eterno declarado sobre o dia seja vivido como tal em cada hora. Senhor, que quem declarar "tenho propósito" nos comentários receba a confirmação do Espírito Santo, um calor no coração, uma certeza nova, uma firmeza que não havia antes da declaração. Que a proclamação de fé seja o ponto de virada para dias de propósito crescente. Que estas declarações sejam seladas pelo Espírito Santo, Pai. Que o propósito declarado em fé, nesta oração, seja o propósito vivido com alegria e fidelidade ao longo deste dia e de todos os dias que se seguirão. Senhor, consagro este dia ao teu propósito, não ao meu planejamento, não aos meus desejos, não às minhas ambições, mas ao propósito de Deus, que transcende e inclui e supera tudo que eu poderia planejar para minha própria vida. Que ao consagrar este dia ao propósito de Deus, me alinhe com a corrente mais poderosa do universo, a vontade do Criador, que conduz tudo para o bem dos que o amam. Que a consagração ao propósito produza liberdade. A liberdade de não precisar controlar o resultado, porque o propósito está nas mãos do Deus que o planejou. A liberdade de não precisar comparar meu propósito com o de outros, porque o propósito é específico e singular para cada um. A liberdade de não precisar medir o propósito pela visibilidade ou pelo impacto percebido, porque o propósito é frequentemente cumprido em silêncio e sem testemunhas humanas. Que ao consagrar este dia ao propósito de Deus, eu me torne mais disponível para as oportunidades que surgem inesperadamente, para as mudanças de plano que o Espírito sugere, para os desvios providenciais que parecem interferência, mas que são, na verdade, a rota do propósito divino. Que a flexibilidade seja parte da consagração, que ao invés de insistir em meus planos, permaneça aberto ao que Deus está fazendo no meio dos planos. Que a consagração ao propósito seja renovada amanhã. Que este não seja um ato isolado de hoje, mas o início de um hábito sagrado de começar cada dia consagrando-o ao propósito de Deus. Que progressivamente a consciência do propósito seja mais viva, a alinhamento com o propósito seja mais fiel e a alegria de viver no propósito seja mais profunda a cada dia de consagração renovada. Recebe este dia consagrado ao teu propósito, Pai. E que o que tuas mãos fizerem com ele seja muito mais do que o que as minhas mãos poderiam fazer, seguindo apenas os próprios planos. Para a glória do teu nome e para o bem de cada vida que meu propósito tem o privilégio de tocar. Senhor amado, encerro esta oração com gratidão pelo dom mais profundo que recebi desta manhã. A revelação renovada de que minha vida tem propósito. Obrigado por não me deixar existir sem razão de ser. Obrigado por ter planejado boas obras de antemão para que eu praticasse. Obrigado por ser o Deus que não apenas cria, mas que cria com intenção. Que não apenas existe, mas que existe com propósito. E que quer que cada criatura sua participe desse propósito. Obrigado pela identidade que fundamenta o propósito, por me ter escolhido antes da fundação do mundo, por me ter adotado como filho, por ter colocado seu Espírito em mim como garantia e como motor do propósito que foi destinado à minha vida.
Que a gratidão por esta identidade generosamente concedida seja a fonte da humildade com que vivo o propósito, não como conquista minha, mas como graça recebida. Que a gratidão pelo propósito produza responsabilidade, que ao receber a revelação do propósito, me comprometa a vivê-lo fielmente, a não deixar que as distrações do mundo o obscureçam, a não permitir que o cansaço o apague, a não ceder à tentação de trocar o propósito eterno pelas satisfações temporárias que o mundo oferece como alternativas. Que o propósito seja vivido com responsabilidade proporcional à grandeza da graça recebida. Para todos que chegaram até o final desta oração, que a gratidão seja o estado de coração com que saem para o dia. Não a gratidão de dever cumprido, mas a gratidão genuína de quem recebeu algo precioso neste encontro com o Deus do propósito. Uma percepção renovada de que a vida tem sentido, uma certeza reforçada de que este dia tem significado, uma motivação renovada para viver o propósito com fidelidade e alegria. Obrigado, Senhor, pelo propósito que colocaste em mim. Que ao longo deste dia, a gratidão por esse propósito seja o espírito que governa cada hora, cada decisão, cada relação e cada momento de descanso, para a glória do Deus, que é a fonte de todo propósito e que nos criou para participarmos do seu propósito eterno. Você chegou ao final desta oração e você não é mais o mesmo de quando começou. O propósito de Deus para a sua vida foi tocado, relembrado, ativado. Você foi lembrado de que não está aqui por acidente, de que este dia tem significado eterno, de que cada gesto que fizer com intenção de servir ao Senhor é um tijolo numa construção que vai durar para sempre. Escreva nos comentários: "Eu tenho propósito", e compartilhe com a nossa comunidade como Deus tem revelado o propósito na sua vida. Não deixe que o dia começado com propósito perca essa orientação ao longo das horas. Volte ao Senhor quando sentir que está à deriva. Sussurre uma oração rápida antes das decisões importantes. Consulte o Espírito Santo antes das conversas difíceis. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que está perdido e precisa de propósito. Se inscreva no canal para receber esta orientação diária. Que o Senhor abençoe poderosamente este seu dia, cheio de propósito. Que cada hora seja vivida com consciência de que você foi criado para glorificar ao Deus que te amou primeiro. Amém.